Assim comigo. Sacrifício vivo. Fala isso comigo, irmão. Sacrifício vivo. Um sinal de obediência. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma instrução. Ele diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ler de novo, vamos ler todo mundo junto, do jeito que está aqui, olha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os irmãos podem estar sentados. Estava mais cedo conversando com um irmão e a gente estava discutindo sobre essa mensagem. Estava apresentando a mensagem para o irmão e ele disse: não, muito bom, Deus, graças, que mensagem interessante. E nós conversando, surgiu esse tema: sacrifício vivo, um sinal de obediência. Se tornar uma pessoa obediente não é algo fácil, é algo que realmente exige um sacrifício. Veja, ser obediente exige sacrifício. Sacrificar os seus desejos, sacrificar as suas vontades, sacrificar o seu gosto, o seu prazer, a sua alegria. Não é que você vai ficar triste, é que você vai sacrificar aquilo que sacia a sua carne, as suas vontades. Então, se tornar uma pessoa obediente exige sacrifício. Que sacrifício é esse? Não é um sacrifício simples, é um sacrifício que exige muita disciplina. Muito o quê? Disciplina. Irmão, a gente tem que ter hora para começar, hora para terminar, hora para iniciar. A gente não pode parar, a gente tem que ser disciplinado para poder sacrificar. Mas esse sacrifício que nós estamos falando aqui não é um sacrifício realizado nos moldes de sacrificar um animal. Não é um sacrifício realizado nos moldes de oferecer gordura, mas é um sacrifício de oferecer a sua vida, o seu ser, o seu coração, a sua alma, o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É algo que precisa ser feito de forma verdadeira, objetiva, sem nenhum tipo de enganação, sem nenhum tipo de usurpação. Se tornar obediente é um sacrifício que precisa ser feito consciente daquilo que está sendo feito. Então nós precisamos ter esse entendimento. E quando eu estava aqui preparando essa mensagem, eu fui pesquisar, fui procurar, por exemplo, lá no hebraico, a palavra sacrifício. Aí tem duas palavras, que eu acho que a leitura é korban, que significa apresentar-se, e kareb, que korban já é um variado do kareb, que significa aproximar. Mas aí a gente continua vendo, quando estou pesquisando, e apareceu mais, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras relacionadas a sacrifício, que é zebar, sacrifício, queima de animal, sacrifício cruento, olá, que significa holocausto de animal queimado como oferta, acho que é Asham, sacrifício para pagar a culpa, Hatat, sacrifício expiatório, Miná, oblações, e Reshit Bikurim. Eita, eu estou falando bem em hebraico, as primícias. e esses, obrigado, irmão Paulo, olha aí, todo mundo tem que ficar assim, elegante, ó. Eu vou perder uns 40 quilos para poder o terno caber em mim.
Está chegando, né, irmão Paulo? É verdade. A gente está trabalhando para isso. E dentro desse objetivo, dessa palavra sacrifício que eu fui pesquisar, eu comecei a entender uma coisa muito interessante. O sacrifício que Deus cobra da gente, nesses versículos que a gente vai ler, nessa dinâmica que a gente vai ter hoje, é o sacrifício de se aproximar dele. Sacrifício de quê? Se aproximar dele. Não é o sacrifício de oferecer gordura, não é o sacrifício de matar o animal, como nós vimos aqui nesse primeiro sacrifício que fala aqui no hebraico, o sacrifício cruento. Não é um sacrifício que a gente vai rasgar um animal, que a gente vai matar um animal, mas é o sacrifício de se aproximar de Deus. E quando nós pensamos em nos aproximar de Deus, nós podemos, eu não coloquei aqui, mas é uma menção que eu vou fazer agora, nós podemos pensar em Isaías, que Isaías passou muito tempo, no começo do livro de Isaías, ele sempre dizia: ai de vós, ai de ti, ai de fulaninho. Mas chegou um momento que Deus levou ele até a sala do trono, e quando ele se aproximou de Deus, ele começou a dizer: ai de mim. Ele começou a entender que o sacrifício verdadeiro era a sua vida, o seu corpo, de forma santa, agradável ao seu Deus. Então, irmãos, quando nós falamos sobre obediência, quando nós falamos sobre sacrifício, nós estamos voltando a nossa vida para Deus de forma contínua. Aí, continuando aqui sobre a questão dos significados das palavras, das origens das palavras, eu fui procurar a origem da palavra obediência. Lá no Antigo Testamento, ela é chamar. No Novo Testamento, ela é kipakoe. É um nome difícil. No Antigo Testamento, ela significa ouvir. Ela é traduzida como ouvir. Obedecer é ouvir. Obedecer é o quê? Ouvir. No Novo Testamento, ela é traduzida como submeter-se. Entenda, no Antigo Testamento ela é colocada como ouvir, no Novo Testamento como se submeter à vontade de Deus. Dentro desse contexto, nós pegamos o nosso tema, volta lá no nosso tema, e nós podemos traduzir, volta um pouquinho mais, presta bem atenção. Aproximar-se a Deus é um sinal de quem está ouvindo. Quem se aproxima de Deus é porque está ouvindo e se submetendo à vontade dele. Aí eu quero que você entenda isso. Não tem como você estar perto de Deus se você não ouve e se você não se submete à vontade dele. Não tem como você viver um sacrifício verdadeiro se você não se submeter à vontade de Deus. Não tem como você realmente ser obediente se você não se submeter à vontade de Deus. Então a gente vai para o segundo versículo, Francisco, por favor. Hebreus 13:16 diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Está falando de quê? De quem você é, do que você tem, daquelas coisas que você possui. Ou seja, a sua vida precisa ser repartida com outros. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. O próximo, Francisco. Pois quem quiser salvar a sua vida, você pode ler comigo aqui? Lucas 9:24. Pois quem quiser salvar a sua vida, mas quem perder a sua vida por minha causa, este se salvará. Aqui nós entendemos o real sentido, o significado de sermos sacrifícios vivos. Nós não queremos a nossa vida, mas nós queremos a vida de Cristo em nós. Nós abrimos mão daquilo que é nosso para decretarmos que tudo é de Deus. Então, nesse primeiro ponto que nós falamos aqui, nesse primeiro ponto que nós abordamos aqui, olha, sacrifício vivo
e agradável. É quem nós somos, é o que nós temos e é o que nós precisamos fazer, sermos agradáveis a Deus, porque quando eu perco a minha vida, eu estou ganhando ela em Cristo Jesus. Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, o que Paulo fala lá em Filipenses: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque não sou eu mais quem faço, não sou eu mais quem ando, mas a minha vida se tornou um sacrifício. Eu aproximei ela de Deus, eu coloquei ela no altar de Deus, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou perdendo a minha vida, doando a minha vida, entregando a minha vida para que Deus faça morada. Esse é um sacrifício vivo, esse é um sacrifício agradável, esse é um sacrifício santo. Aleluia. Então, quando nós entendemos a questão do sacrifício, nós começamos a nos aproximar de Deus. Fala assim comigo: nos aproximar de Deus, estar perto, pertinho, pronto para ouvir. E aí a gente vai para o segundo tema, o segundo tópico: a obediência é o melhor sacrifício. Onde que a gente encontra a Bíblia falando sobre isso? Se nós formos agora em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, olha o que Samuel disse para Saul. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. O que o salmista, o Samuel está dizendo aí é o seguinte: irmão, querido Saul, o seu melhor sacrifício não é você queimar ou matar um cordeiro, ou queimar uma cabra, ou matar uma pomba. O seu melhor sacrifício é obedecer aquilo que Deus manda você fazer. A melhor coisa que você faz para se aproximar de Deus e para receber o perdão dos seus pecados é fazer aquilo que Deus manda você fazer, é obedecer a sua palavra. Porque a Bíblia diz que tudo há de passar, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna, a palavra de Deus, ela não muda. Então o sacrifício de obediência, ele é importante, ele muda as nossas histórias, porque nós passamos a ouvir. Ou seja, começamos a entender que a obediência é o melhor sacrifício. Não adianta, irmão, você botar a melhor roupa se você não é obediente. Não adianta, irmão, você dar a maior oferta se você não é obediente. Não adianta você dar o maior dízimo se você não é obediente. Não adianta você ser o maior e melhor pregador do mundo se você não é obediente. Você está fazendo sacrifício de tolo. Você está fazendo coisas que não agradam a Deus, porque Deus, ele não se agrada pelas coisas que você faz, mas ele se agrada pelaquilo que você oferece, que é o seu corpo, que é a sua vida, que é o seu coração, que é a sua alma, que é a sua família, que é tudo que você tem. Aí você diz: Senhor, eu quero viver e cumprir a tua palavra. E veja que aquilo que nós falamos aqui, no Antigo Testamento, obediência era ouvir. Era o quê? Ouvir a palavra de Deus. No Novo Testamento, obediência passa a ser se submeter à palavra de Deus. Então entenda, quando nós ouvimos e nos submetemos à palavra de Deus, nós estamos oferecendo a Ele o melhor sacrifício de todos, que é a obediência. Irmãos, nós temos vivido tempos em que a obediência tem se tornado artigo de luxo. Ouvir tem se tornado artigo de luxo. As pessoas não querem mais ouvir ninguém, porque as pessoas acham que sabem de tudo. Muitas vezes os filhos não querem ouvir os pais. E a gente vê que isso vai se replicando, se multiplicando, e vai se gerando um negócio chamado iniquidade. E as pessoas, elas vão se afastando, vão se distanciando, vão esfriando, vão morrendo, porque elas não conseguem entender que o maior sacrifício que ela pode fazer para Deus é obedecer.
É obedecer pai, é obedecer mãe, é obedecer sistema de governo, é obedecer as coisas, é ser obediente. Mas veja, ser obediente é saber se submeter às coisas, sem deixar de cumprir as coisas que são de Deus. Se nós formos lá para o livro de Atos, eu não coloquei, mas lá no livro de Atos, os apóstolos falam assim, olha, quando eles são apontados, ele diz: eu primeiro vou obedecer a Deus, que é mais valioso, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas sabe por que os apóstolos falam isso? Porque quando você obedece a Deus, meu irmão, você está debaixo da bênção de Deus, e você consegue cumprir qualquer lei. É o que Paulo fala lá no livro de Gálatas capítulo 5, lá no finalzinho, quando ele fala do fruto do Espírito, no finalzinho ele diz: contra essas coisas não há lei. Quem tem o fruto do Espírito é obediente o tempo todo, ouve o tempo todo. É o melhor sacrifício que você pode fazer, é obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que a tua igreja está te dizendo, obedecer o que o pastor te ensina, obedecer o que a Bíblia fala. E se a gente estiver falando alguma coisa fora da palavra, aí você tem que chamar, porque a gente também que é pastor precisa obedecer a palavra de Deus, porque essa é a maior e o melhor sacrifício que nós podemos fazer. Aí daí nós começamos a entender o quê? Que a obediência, ela é gerada porque nós amamos. Veja lá, o amor gera obediência. Veja o que Jesus fala para os discípulos, João 14:15. Você pode ler comigo? Olha o que Jesus fala: se vocês obedecerão aos meus mandamentos. Porque os discípulos obedeciam? Porque amavam. Quem ama, obedece. Fala comigo. Quem ama, obedece. Quem ama faz o quê? Obedece. Irmão, se você é uma pessoa que quer fazer a diferença, comece a amar, porque o amor gera obediência. E aqui nós estamos no Novo Testamento. A obediência aqui significa o quê? Submissão. O que é que Jesus está dizendo? Se vocês me amam, vocês se submeterão, vocês viverão, vocês andarão debaixo dos meus mandamentos. Quando eu estou debaixo dos mandamentos de Deus, dos mandamentos de Jesus, o que é que importa para mim? O que é que importa para você debaixo do mandamento de Jesus? Você sabe? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que nós vemos aqui antes: se você tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á, lá em Lucas. Mas se você perder a sua vida, achá-la-á. Ei, o que Paulo nos ensina: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou obediente àquilo que Deus me manda, aos seus mandamentos, porque eu amo ao Senhor. E aí, irmãos, eu tenho uma coisa interessante para dizer para vocês. Isso vem queimando no meu coração. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. E eu não quero que você sirva a Deus porque você tem medo de ir para o inferno. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Ele. E quando nós amamos a Deus, nós o obedecemos. Não é porque a gente tem medo, não. É porque a gente ama. E quem ama, meu irmão, obedece. Olha o que Jesus fala, o que o evangelista João fala lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são... Você pode ler comigo? Porque nisso consiste obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são... Leia de novo, irmão. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O evangelista está dizendo: olha, o amor
faz com que você obedeça a Deus, se submeta a Deus. E a quem? Aos seus mandamentos, sabendo que os seus mandamentos não são pesados. Aí a gente vai lá para o que Jesus fala: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai de mim o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Jesus está dizendo: aquele que ama Ele, aquele que está debaixo dos seus mandamentos, ele não carrega sobre si peso algum, porque o amor gera obediência, submissão. Pessoa que tem ouvido bom, esse é o sacrifício que Deus está clamando da igreja. Irmão, seja obediente nos cultos, seja obediente na palavra, seja obediente na oração, seja obediente nos dízimos e nas ofertas, seja obediente no evangelismo, seja obediente em não falar, seja obediente no falar, sabe? Tiago, ele fala o quê? Seja, pois, o homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, seja obediente o tempo todo, porque os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Então, quando nós começamos a analisar, quando nós começamos a observar, dentro de tudo isso que a gente falou aqui, e nós voltamos lá para o tema, sacrifício vivo é um sinal de obediência, nós começamos a dizer: me aproximar de Deus me transforma numa pessoa submissa à sua vontade. Eu quero estar perto de Deus fazendo a sua vontade. Você pode dizer isso comigo? Eu quero estar perto de Deus fazendo a sua vontade. Aí a gente vai para o próximo ponto, que é a obediência purifica. Fala assim comigo: a obediência purifica. Pessoa. Irmãos, se você entender isso, você vai se tornar uma pessoa santa. Fala assim comigo: uma pessoa santa. Você quer ser santo? Seja obediente. Veja o que Pedro fala. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas, pelo quê? Espírito. Onde? Na obediência à verdade. Para quê? Para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração. Eita, gente. Irmão, quando você para ver isso aí, você fica pensando: ih, rapaz, a coisa está séria, né? Você começa a entender: ih, Jesus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal. Pedro, como a gente sabe, Pedro não era brincadeira não, né? Pedro já pegava na veia, como diz a história, né? Um amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração. Mas para purificar, eu preciso estar no Espírito e na obediência da verdade. Eu preciso obedecer à verdade para ter um coração puro. Aí quando eu obedeço, quando eu estou com a minha alma purificada no Espírito, na obediência à verdade, aí eu pratico o amor fraternal. Praticando o amor fraternal, ele não pode de maneira nenhuma ser fingido. E se ele não é fingido, eu amo ardentemente uns aos outros, com um coração puro. A obediência faz o quê? Purifica. A obediência faz o quê? Purifica. Irmãos, se eu estou no Espírito, se eu estou na obediência, eu sou puro. E uma pessoa pura, ela precisa entender o que é o verdadeiro amor. E eu estou vendo no mundo que as pessoas, elas não amam mais. Elas amam aquilo que lhe dá mais vantagem. As pessoas procuram estar com quem dá vantagem a ela. Se você estiver tendo algum tipo de vantagem, você está junto.
Não é o caso de você não, viu? Estou falando no mundo desobediente, porque aqui só tem obediente. É o que, irmão Ronaldo? Aqui só tem pentecostal, ô glória. Então, no mundo lá fora, as pessoas não se chegam a ninguém com a alma pura não, porque a sua purificação está, as pessoas se aproximam de alguém sempre com segundas intenções, O que você pode oferecer? Chega para Chico e o que é que Chico pode me oferecer? O que é que eu vou conseguir usufruir de Chico? Ou o que é que eu vou conseguir usufruir do irmão Paulo? O que é que o irmão Paulo tem para me oferecer? É ou não é verdade? Quem aqui já foi do mundão? Quem já foi lá da cachaça? Eu vou dar esse exemplo da cachaça porque é o exemplo mais comum. Mas quem já foi de tomar as biritas? As pessoas só chegavam perto de você quando você tinha... Acabou o dinheiro, você ficava sozinho. É ou não é verdade? Porque as pessoas não têm esse coração não, ó. Eles não obedecem à verdade, eles estão vivendo na mentira. Agora há pouco Samuel me trouxe um desenho e disse: papai, está aqui, olha, essa daqui é a mentira, e a mentira é filha do diabo, e ela tem pernas curtas. Então, quando acabam as coisas, quando acaba a vantagem, as pessoas elas nos abandonam. Mas quem vive purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, essa pessoa tem um amor fraternal. E o que é o amor fraternal, irmão? É aquele amor que não quer nada em troca. É aquele amor que você dá sem perguntar se por que a pessoa está precisando. Não, ó, tu pode, vamos, tá junto, levanta, vai. Irmão, esse é o amor fraternal, olha. E vos amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. A obediência gera pureza, ela purifica. Eu tenho que obedecer para poder ter esse amor. Eu tenho que obedecer para ter uma alma purificada. Porque se eu não obedeço, o Espírito Santo não vem, a verdade não vem, e eu não tenho um amor puro, um coração puro. Então o amor, ele purifica. A obediência purifica. Aí a gente vai para o último tópico. O maior exemplo de obediência, de sacrifício, obediência e amor. O maior exemplo de sacrifício, obediência e amor. Fala assim comigo, quem é o maior exemplo? Quem é o maior exemplo? Você sabe quem é o maior exemplo? Eu estou vendo que tem gente que sabe, tem gente que ainda não entendeu. O maior exemplo de sacrifício, obediência e amor é Jesus. A Bíblia diz que ele abriu mão dele mesmo para se fazer homem e dar a vida por nós. Vamos ler. Veja o que Isaías fala. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Continua. Todos andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Continua. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus inquisitores, as tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías está falando aí de Jesus. Ele foi como um sacrifício vivo. Ele realmente foi o maior sacrifício que já existiu em todos os séculos, em toda a humanidade, em todo o universo, porque é dele, é por ele e é para ele que nós estamos aqui hoje. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso objetivo. Eu preciso ser e andar como Jesus. Eu preciso conhecer Jesus como ele é.
Aí eu vou entender o que é sacrificar e o que é obedecer. Aí eu vou entender o que é me aproximar de Deus, mesmo estando do lado dele. Olha o que Jesus fez. Volta lá, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Enquanto nós estávamos perdidos, ele disse: não caia sobre mim a iniquidade deles, porque eu vou sará-los. Ele é o maior sacrifício. Se você começar a entender essa mensagem que estamos ministrando hoje, você vai entender que o sacrifício vivo, ele gera uma obediência perfeita. E aí você vai começar a viver realmente o projeto de Deus, porque você vai se aproximar para se submeter aos mandamentos dele, que é amar uns aos outros, servir uns aos outros com amor ardente e com coração puro. Aí, irmãos, a igreja de Deus, ela começa a fluir, porque não vai ter mais desentendimento, não vai ter mais mentira, não vai ter mais disse-me-disse, não vai ter mais auê. É óbvio que a perfeição disso a gente só vai encontrar lá no céu, porque lá no céu a maldade vai ter sido aniquilada, destruída. Mas aqui nós precisamos entender que o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus, ele nos faz pessoas diferentes. E esse é o nosso objetivo. Continua lá, Chico. E olha o que está em Filipenses. E achado na forma de homem, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo até a morte, e morte de cruz. Eu não coloquei aqui, mas lá em João 3,16, o que é que diz? O que é que diz João 3,16, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor. Jesus, ele fez tudo isso porque ele nos amou. Ele disse: eu sou o sacrifício vivo. Ele disse: eu sou o filho obediente, e eu sou aquele que ama. Aí, irmãos, eu começo a pensar: o que é que eu estou fazendo? Qual tem sido as minhas atitudes? Por que eu sou tão cabeça dura? E eu quero que você comece a pensar nisso também. Comece a dizer para você: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou pensando? E por que eu sou tão cabeça dura? Porque eu não entendo que o meu objetivo é seguir Jesus. Porque eu não entendo que o meu objetivo é falar o que Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque eu não entendo que o meu sacrifício verdadeiro é a obediência à palavra de Deus em todo o tempo. Porque eu não consigo entender. Veja que eu estou falando tudo na primeira pessoa, sou eu. Mas eu quero que você comece a refletir nisso. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Você precisa olhar para você e dizer: o que eu estou fazendo para oferecer um sacrifício vivo e agradável a Deus? O que eu estou fazendo para mostrar a Ele que eu estou ouvindo e me submetendo à sua vontade e sendo obediente todo o tempo? Talvez essa mensagem esteja sendo uma mensagem dura, uma mensagem que não nos remete muito às vitórias, às bênçãos. Mas eu quero dizer para você que quando você obedece, quando você sacrifica, Deus, ele toma conta de você. Deus, ele cuida dos seus projetos. Deus, ele cuida dos seus planos, porque é isso que ele faz. Olha,
e achado na forma de homem, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele não estava procurando fazer a sua vontade, mas ele estava procurando fazer a vontade de Deus. Jesus, ele não estava procurando fazer o seu querer, mas ele queria tudo aquilo que Deus queria. E eu quero convidar você a pensar nisso nessa tarde. Eu não posso mais viver as minhas vontades, mas eu preciso viver a vontade de Deus, sacrificando a minha vida para Ele, oferecendo a minha vida para Ele, entregando a minha vida para Ele. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Aí eu pergunto o que eu tenho perguntado para mim: mas e o que é que eu estou fazendo com esse aceitar Jesus? Você não via Jesus fazendo conchavo com ninguém, não. Você não via Jesus fazendo conversinha, não. O tempo todo Jesus estava pensando e produzindo coisas para o reino. Entenda, nós precisamos o tempo todo estar pensando e produzindo coisas para o reino. Eu tenho que estar o tempo todo pensando: quem que eu vou trazer para a igreja? Ah, pastor, mas é difícil. Realmente, irmão, é difícil. Você não tem ideia como eu sei que é difícil trazer gente para a igreja. Ganhar alma para Jesus hoje, meu Deus do céu. Isso está na Bíblia. O amor de muitos esfriará, por se multiplicar a iniquidade. E a iniquidade hoje, mano, não é brincadeira, não. A iniquidade, a mentira, a avareza, a prostituição, o adultério, as concupiscências da carne, elas estão aí, ó, valendo, fervendo. A gente mal passou um período de pandemia e já tem gente aí querendo fazer carnaval fora de época. Não está nem pensando. Já está esquecendo já das 400 e poucas mil pessoas que morreram. Quase 500 mil pessoas. Já passou de 500 mil. Estão pensando em fazer carnaval fora de época, irmão. Essas pessoas estão pensando nas famílias que morreram. Enquanto a gente está aqui na igreja de joelho dobrado, com a máscara na cara, as pessoas estão pensando em fazer carnaval fora de época. Porque o desejo da carne cada dia mais aumenta. Mas a igreja, ela precisa entender que nós precisamos ser iguais a Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de sacrifício, obediência e amor. Porque um sacrifício vivo, ele gera uma obediência verdadeira, real, e nós conseguimos entender isso porque nós amamos a Ele. Então precisamos olhar para Jesus e entender que mesmo Ele sendo Deus, Ele humilhou-se a si mesmo. E a gente vai começar a entender que nós somos chamados para isso. Na etimologia da palavra, cristão significa o quê? Pequenos Cristos. Está aqui o nosso irmão Francisco, estudioso, o presbítero ali, que é estudioso, né? O Adailton, que passou muito tempo no estudo fervoroso lá da igreja lá, né? Cristão significa pequeno Cristo. Você é o quê? Um pequeno Cristo. Sabe o que significa? Eu e você temos que ser iguais a Jesus. Entende? Ele é o nosso objetivo. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa maior inspiração. Se inspire em Jesus. Olhe para Jesus. Viva Jesus. Ande como Jesus. Fale como Jesus. Porque você vai se tornar um exemplo de sacrifício, obediência e amor. Nessa noite eu quero chamar você para entender isso. Eu quero chamar você para viver isso. E assim vamos ficar de pé, para nesse momento fazermos um momento de adoração, dizendo: eu quero conhecer Jesus. Glória, Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Feche os seus olhos.
Feche os seus olhos. Meu orgulho me tirou do Cante. jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Orgulho me tirou do jardim, diga. Mas tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Como eu falharia? Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Declare. Declare esse nome, que é o nosso maior exemplo. Declare. Yeshua. Yeshua HaMashiach. E oferecer a nossa vida completamente a Ti, em Deus. Que nós possamos nos entregar e Te adorar, porque tudo que nós temos é Teu. Tudo que nós precisamos, todos os nossos sonhos, nossos projetos é Teu. Pois o Teu amor, Senhor, muito menos que merece. que nós não merecemos, mas que nós nos alcançou. Se ganha
entregar a nossa vida. Eu quero conhecer Jesus. Você pode dizer isso, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, ser achado em ti. Queremos, Senhor, ser achados em ti. Queremos, Senhor, sermos sacrificados contigo. Queremos obedecer como o Senhor obedeceu. Queremos viver como o Senhor viveu. Queremos andar como o Senhor andou. E oferecemos a Ti o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida como sacrifício vivo. Que essa palavra, Senhor, que essa mensagem, que esse momento possa queimar em nossos corações e nós possamos viver cada vez mais, cada momento mais em Tua vontade, em Teu querer, Te glorificando e Te exaltando, porque Tu és santo, Tu és digno, Tu és merecedor de glória, honra e exaltação. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Oh, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida. Nós Te entregamos, tudo é Teu, tudo é Teu. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Declare só mais uma vez esse refrão. Diga: eu quero conhecer Jesus. Declare: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer e ser achado nele. Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. Aleluia. Os irmãos podem sentar um instante. Mensagem muito inspiradora, muito forte. Depois a gente pode até acrescentar aqui, ó, sacrifício vivo, um sinal de obediência e amor. Né? Já vou colocar aqui porque continuação. Aleluia, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa ter falado ao seu coração e que você comece a entender que nós temos um propósito. E esse propósito é ganhar almas. Amém? Quero dizer para você que essa semana agora, que entra, que dia é hoje? 20. Hoje é 19, né? 20. Hoje é 20. A partir de amanhã, dia 21, nós voltamos a ter os nossos cultos no horário normal, né? De 19h30 às 21 horas durante a semana. E eu quero convidar os irmãos a estarem aqui no domingo, desde as 18 horas. Às 18 horas, quero estar começando o nosso culto aqui, para no mais tardar 20 horas e 30 minutos estarmos terminando, amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E próximo domingo, 18 horas, já estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Você não pode faltar.
Amém? Você devia dar uma glória a Deus, porque, irmão, passou quase um ano parado. Passou uns 4 meses sem poder fazer culto. Só culto online. 2020. Culto online. Aí voltou culto presencial. Aí depois parou de novo. Aí voltou com horário reduzido. Depois parou de novo. Aí voltou com horário reduzido. E agora nós voltamos a fazer os nossos cultos no horário normal. Lembrando que você deve estar sempre cumprindo o protocolo de uso de máscara. Quando chegar a usar o álcool. Amanhã eu estou trazendo mais álcool aqui para a igreja. E a gente vai estar sempre seguindo os protocolos para que a gente evite contaminação. Porque enquanto o povo do mundo quer fazer festa, nós queremos ganhar almas e fazer culto para Deus. Amém? Então não esqueça disso. Nós somos obedientes. Nós somos o quê? Obedientes. E como obedientes, nós cumprimos as leis, aquilo que nos é outorgado, aquilo que nos é passado. Então, essa semana, para a glória de Deus, 7h30, quarta-feira, chega a falar com alegria. Quarta-feira, irmão, 19h30, 7h30 da noite, estaremos começando nosso culto, nossa RCE, com nossa última lição, a Nova Jerusalém. Quem aqui quer estar na Nova Jerusalém? Então não falte quarta-feira, porque você vai aprender como você deve fazer para chegar na Nova Jerusalém. Então quarta-feira você não pode faltar. Sexta-feira nós estaremos indo para o 3º episódio sobre fé. Tem aí, Francisco? Tem não, né? Ô, Francisco. Está no WhatsApp, eu sei, não é porque eu já ia, né? Tá ativando. O negócio vai ficar bonito. Deixa eu achar aqui, eu tenho aqui todos os episódios. Vamos. Cadê Jesus? Aqui. O próximo episódio é Andando pela Fé. Falamos sobre fé, o alicerce, o poder da fé na última sexta-feira. Próximo episódio, Andando pela Fé. Você não pode faltar. Nós estamos voltando para o horário normal, irmão. Agora não tem mais. A gente pode vir. Se a gente estava vindo no horário mais cedo, mais no horário normal, não é verdade? O horário normal é que a gente arrebenta mesmo, se esforça, vem e vem correndo até. Já vem correndo, já vem fazendo seu exercício físico, né? Chega aqui, aí tem ventilador, liga o ventilador e você vai ficar sequinho e adorando ao nome do Senhor Jesus. Então, quarta-feira, RCE, estaremos falando sobre a Nova Jerusalém. Sexta-feira, 3º episódio, Andando pela Fé. Próximo final de semana, teremos, deixa eu ver aqui se é próximo final de semana. Isso, próximo final de semana, teremos reunião de obreiros. Então, os irmãos, a gente passou na lista de transmissão o questionário para você responder, irmão. Responda se tiver com alguma dificuldade de responder o questionário, fala comigo que a gente vai sentar junto e vai responder junto. Amém? Então, próximo sábado, dia 26, teremos reunião de obreiros. Durante a semana eu vou confirmar o horário e vou acertar com os irmãos que puderem ir para estarmos reunidos lá na sede, na reunião de obreiros. Dia 27 teremos o nosso culto presencial às 18 horas, que também será o nosso culto da família. Então traga a sua casa, minha casa é a extensão da igreja. Eu sei que os irmãos estão reunindo sua família, falando da igreja, falando do culto. Então próximo domingo você traz a sua casinha, que nós estaremos ungindo, e terá uma mensagem especial para a família. Próximo domingo às 18 horas, vai ser tremendo, vai ser poderoso, amém? Amanhã de manhã temos também a consagração com a irmã Tereza, né? Os irmãos não podem, estão livres, venham jejuar, venham orar. É 7 horas, né, irmã? 7 horas da manhã. Quinta-feira nós temos círculo de oração. Quinta-feira, dia 24, nós temos círculo de oração de 9 horas da manhã. Tem sido uma bênção. Próxima quinta-feira não estarei trabalhando, estarei aqui com os irmãos e as irmãs que estiverem. Próximo sábado, dia 26, 7 horas da manhã, também temos jejum, consagração, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Falamos isso aqui esses dias nos cultos da sexta-feira, falando sobre
oração. Amanhã à noite tem ensaio das mulheres, não é isso? Ensaio normal, né? 7 horas. 7 horas. 7 às 9. Tem certeza? Eu posso chegar aqui e vai estar, vocês não estão aqui, né? Então amanhã, 7 às 9, teremos o ensaio das mulheres. Provavelmente eu vou vir ver vocês aqui ensaiando. Amém? Temos 2 visitas para fazer amanhã. Quando terminar as 2 visitas, eu venho aqui conversar com as irmãs e orar com as irmãs em nome de Jesus. Então você que é do grupo de mulheres, não falta amanhã, que eu venho falar um negócio muito importante para vocês. Muito importante, viu? Falte não. Quem sabe eu trago até bolo. Não vou trazer bolo não, brincadeira. Então, venham. Quinta-feira à noite, 6h30 da noite ainda, 6h30, nós teremos nossa célula. Não, vou botar para 7, né, Noemi? Já que a gente está no horário normal, pode ir mais tarde. 7 horas, nossa célula de jovens. Então, você que é jovem, você que é 6h30, né? Isso, 6h30, nossa célula de jovens. Você que é jovem e criança, irmãos, pega a criança, traz para a célula. Você precisava ver aqui, quinta-feira, foi algo tão impactante. O Thales, a gente cantando aqui, o Thales fez um momento de adoração aqui que eu parei e deixei ele sozinho. Foi muito lindo mesmo. Está filmado, a gente filmou. Foi algo espetacular. Quinta-feira, 6h30 da noite aqui, eu fiquei impactado com a unção, com o mover de Deus no meio dos jovens aqui. Foi tremendo. Então, quinta-feira, célula dos jovens. Você não pode, você que é jovem, não pode faltar. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. No momento não. Tem outro aviso. Semana que eu ia trazer hoje, mas como choveu muito, sexta e ontem, eu não saí para comprar os envelopes. Quarta-feira eu estou trazendo os envelopes para você trazer o seu pedido de oração para eu levar para Brasília. Amém? E eu quero que você me ajude também. Eu sei que vocês ajudavam, meu pai, a gente ajudava, e eu quero pedir a sua ajuda, que você continue ajudando nessa viagem a Brasília. Amém? Temos despesas. Eu quero depois falar com alguns obreiros, porque a gente tem que fazer uma inscrição, e a inscrição, cada igreja ela tem um alvo a ser alcançado, e aí depende do quantitativo, e eu quero conversar depois com os obreiros sobre isso. Então, quarta-feira eu vou trazer o envelope. Peço que os irmãos me ajudem, né? Vou trazer 30 envelopes só 30. 10 de um valor, 10 de outro valor e 10 de outro valor. Aí você vai vir quarta-feira, eu vou entregar, domingo eu vou entregar, e você vai trazer de volta esses envelopes dia 18 de julho. Você vai ter praticamente um mês para preparar a oferta, para ajudar o pastor a viajar a Brasília e fazer aquilo que é nos incumbido a fazer. Amém? Os irmãos podem ficar cientes que eu estou cumprindo todos os protocolos, sendo bem obediente, viu? Não falta RCE, não falta reunião de pastores, não falta Santa Ceia. Quem me conhece também há muito tempo sabe disso, eu sou bem Caxias também. Então, vamos cumprir nosso protocolo de ir para Brasília. Tem que ir para Brasília, a gente vai para Brasília. Amém? Se esforça, trabalha e chega lá em nome do Senhor Jesus. E quem sabe, ano que vem, a gente não leva uma caravana aqui de Jardim Cajueiro. Quem tem aqui interesse de conhecer a Catedral em Brasília? Quem sonha chegar lá na Catedral e fazer um momento de oração lá na torre de oração? Os irmãos? Pronto, então. Vamos trabalhar para 2022 levarmos uma caravana da ICB Jardim Cajueiro. 10, 15, 20 pessoas. Quantas pessoas? Se a gente for preciso, a gente fica quarta, quinta e sexta sem culto, porque vai estar todo mundo em Brasília. A gente aluga um avião e vai. Ou aluga um ônibus, né? Porque tem gente que tem medo de avião, né, irmão Ronaldo? Aí a gente aluga um ônibus que vai-se embora de ônibus e faz essa viagem a Brasília. Então, quando voltar de Brasília, dia 24, a gente vai já sentar com os obreiros e fazer esse planejamento. Eu estou devendo um organograma para Francisco. Um organograma para a gente alcançar o objetivo de levar um grupo, uma equipe de obreiros
de membros, de líderes para estar em Brasília. Já conseguiu, Eliezer? Marcar para o dia 21? Eliezer, esse ano ia estar lá comigo. Amém. Então peço que os irmãos continuem orando pela nossa igreja. Você trouxe seu dízimo, sua oferta? Pegue seu dízimo, sua oferta, coloque aí na sua mão. Eu quero orar com vocês. Espera só um minutinho, irmão Paulo, que eu já vou orar agora. Pegue seu dízimo, sua oferta. Levante seu dízimo, sua oferta aqui, ó. Levante seu dízimo, sua oferta. E oremos. Grande Deus, te apresentamos, Senhor, os teus filhos e filhas que são dizimistas fiéis e ofertantes. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um, prosperando a vida de cada um com toda a sorte de bênçãos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Pode passar, irmão Paulo, em nome de Jesus. Então você entrega seu dízimo, sua oferta, e à medida que você vai entregando seu dízimo, sua oferta, você já vai ficando de pé, porque nós iremos estar orando para encerrar os cultos, mas vamos orar também pelos aniversariantes, é verdade. O irmão Paulo fez aniversário essa semana, a irmã Giselda fez aniversário dia 30. Eu peço que alguém venha representar a irmã Giselda aqui, porque desde o mês passado ela não consegue vir, porque ela pegou chikungunya e ela está com muitas dores, porque com dificuldade de andar. Mas hoje de manhã fui com ela para ela tomar a segunda dose da vacina. Ela tomou a segunda dose da vacina, né? Já completou o seu ciclo. Eu peço que os irmãos orem pela irmã Giselda. Quem é que fez aniversário essa semana? Vinícius também fez aniversário, 45 anos. A irmã Lili. A irmã Lili também fez aniversário. O irmão Rinaldo vai vir representar a irmã Lili, né? Pode subir aqui, irmão Paulo. Pode entregar aí, já que a gente já orou. Suba aqui para receber a oração dos aniversariantes. Cadê os aniversariantes? Aniversariante, pode vir. O irmão Ronaldo está vindo representar a Lili. Olha ali, ó. Amém. Irmã Marta representando a irmã Giselda. Yasmin, sua prima, né? E tua avó, né, Samuel? E a tua avó também, né? Fez aniversário ontem, minha sogra. Pode vir andando mais para cá um pouquinho assim. Já tá os dois aí. Bom. Oh, glória! Gui fez aniversário hoje também, menino. Quem é Gui? Abraão fez aniversário. Amém. Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém que fez aniversário, irmão? A irmã Selma, acho que vai fazer uma festa hoje também, irmão Selma? Não, meu Deus do céu. Pensando que a gente ia ter festa de aniversário do irmão Paulo. Irmão, isso aqui é muito chique, irmão. Festa particular, irmão. Aleluia. Tá aqui, 45 anos, Vinícius. 41 anos, Vinícius fez. 15 anos, né? 14 anos, irmão. Jesus do céu, 41 mesmo. É só inverter e dar 41. Estenda sua mão aqui para frente. Vamos orar pelos aniversariantes. Feche os seus olhos e oremos. Grande Deus, te apresentamos, Senhor, os teus filhos que fazem aniversário hoje, fizeram aniversário durante a semana, aqueles que estão representando os teus filhos que aniversariaram, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, derramando sobre eles saúde, sorte de bênção, e que eles possam cada dia mais crescer em graça, em comunhão, em unidade, na tua presença, na tua casa. Que o Senhor possa dar vida em muitos anos de vida. O irmão Ronaldo, que representa a Lili, que está lá em São Paulo, a Noemi, que representa a prima, o Samuel, que representa a avó, o Guigui, que representa o Abraão. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. A irmã Marta, que representa a irmã Giselda. Que o Senhor possa abençoar cada aniversariante, dando muitos e muitos anos de vida, em nome de Jesus. Também te agradecemos por esse momento de culto e te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, acampando os teus anjos ao nosso redor e nos cobrindo com o teu sangue e nos fazendo cada dia mais viver conforme a tua presença, conforme a tua graça, conforme o teu amor, sendo, Senhor, realmente sacrifício vivo, sacrifício agradável a ti, vivendo em obediência e amor, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e que nós possamos ser verdadeiros representantes do teu reino aqui na terra, Senhor. Então usa cada um dos irmãos, abençoa cada um dessa igreja em nome de Jesus, e que o amor de Deus,
a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre essa igreja e sobre toda a igreja na face da terra permaneça, e toda a igreja diga amém, amém e amém.